Olá, pessoas! Então, como vocês estão? Estão bem? Prontos? Dispostos? Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre o nascimento da filosofia. Vocês viram um pouco sobre mitos, sobre o significado de filosofia. Agora vamos estudar o nascimento da filosofia como uma ciência. Como foi que ela se tornou uma ciência tão importante para a vivência, para a reflexão dos indivíduos dentro de um grupo social no mundo onde vivemos atualmente. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai falar um pouco sobre os conceitos relacionados às origens mesmas, as linhagens da filosofia, como ela se estabeleceu. E na próxima nós vamos falar um pouco sobre alguns pensadores da filosofia antiga. Então, já sabem, dúvidas, vocês podem procurar depois da aula. Peguem folhinha, peguem uma caneta para anotar os pontos principais e vamos lá. Então, primeiramente, vocês sabem que nos primórdios da humanidade, ela passou por uma transição. Até então, as sociedades humanas elas se baseavam em cultivos, em relações de compartilhamento entre os grupos. Tinha um grande fator mítico envolvido nisso. Porém, no momento que se estabeleceu uma nova ordem, uma nova ordem humana, houve o surgimento do pensamento crítico racional. Então, a partir daí, as pessoas começaram a refletir de forma mais realista. Elas começaram a observar o mundo à sua volta e começaram a entendê-la de forma real, de forma racional e não utilizando conceitos fantasiosos, como eles acreditavam até então. Então, acreditavam em deuses, em todos os poderes míticos que estavam envolvidos até então. Então, vocês pensem que isso ocorreu mais ou menos quando? No período da Grécia Antiga, né? Então, vocês sabem, provavelmente a partir do século II a.C., começou a se estabelecer essas formas de desenvolvimento social. Então, começou a surgir o pensamento crítico racional, que trouxe novas ideias e visões de mundo para aquele povo, e houve a alteração dessa visão mítica. Então, até então, o que se acreditava que era explicado apenas por fenômenos extraordinários, agora poderia ser explicado através do pensamento racional. Então, o pensamento racional ele contrapôs a visão mítica até então vista como a base principal de todas as respostas do mundo. E vocês sabem que essa visão mítica, ela, apesar de ter sido contraposta nesse período, até hoje nós vamos encontrar várias referências dessa visão em nossa sociedade. Porém, nesse momento, a visão racional ela começou a sobrepor a visão mítica. Ainda existia a visão mítica, mas a racional ela seria de maior importância em vista da percepção mítica de mundo. E aí, houve um dos primeiros fatores que impulsionou a mudança nessa sociedade, que foi o surgimento da moeda. Sim, moeda, dinheiro. Até então, todas as transações comerciais que se existia na época era feita através de quê? Era feito através de trocas de produtos. Então, eu tinha o trigo, você poderia ter o arroz. Então, o que era feito? Havia troca desses dois produtos de forma direta. Então, trocava os dois produtos, 1 quilo de trigo para 1 quilo de arroz, e cada um saía feliz, por assim dizer. Mas aí, com o tempo, foi se observando que havia necessidade de ter uma moeda, porque não seria bom você sair por aí com, 20 quilos de arroz para poder comprar todas as coisas, poder trocar por todas as coisas que você precisa. Então, foi necessário surgir uma moeda que iria substituir o valor desses produtos. E as moedas, inicialmente elas tiveram como uma base uma simbologia, né? Ela vai simbolizar
aqueles produtos, o quanto ela equivale, o seu poder, seu valor está relacionado justamente à sua simbologia. Então, a simbologia foi muito importante para o surgimento da moeda. Vocês sabem, né, que símbolos, eles podem representar muitas coisas. Vivemos em uma sociedade que ela é abraçada a símbolos. Então, símbolos podem representar muitas coisas. Vocês estão vendo no momento vários símbolos e, obviamente, vocês vão ter a percepção de várias coisas em relação a esses símbolos. E, obviamente, para que essa moeda ela surgisse, foi necessário haver a democratização de um valor. Então, essa moeda ela teria que ser atribuído um valor a ela. E esse valor seria o mesmo para qualquer pessoa, por isso que é chamado de democratização. Qualquer pessoa que tivesse essa moeda, por exemplo, com X, ela iria valer, né, teria o valor X para qualquer pessoa que tivesse, desde um rico até um mendigo. Então, seria essa democratização de um valor. Então, as moedas, elas tiveram sua importância para esse momento, elas surgiram nesse período, né? Então, quando começaram a ter essa visão mais racional, viram a necessidade de surgir algo que substituísse o valor daqueles produtos cujos quais eles estavam utilizando as suas trocas. Aí, logo após também junto, isso tudo ocorrendo concomitantemente nesse período, houve o surgimento da lei escrita. Como assim a lei escrita? A lei ela foi criada para, obviamente, manter a ordem, né? Então, para as pessoas terem noção do que podia ser feito, o que não podia, até onde o meu direito não esbarrava no direito do próximo. Então, tinha esse ideal igualitário, de igualdade. Todo mundo tem os direitos e os deveres e isso seria observado dentro da lei, né? De uma forma igual. A lei escrita, no caso, que até então as leis eram passadas por gerações, eram faladas. Então, eles começaram a produzir esse material escrito. Então, a lei escrita, a lei como um documento, ela foi criada a partir deste momento. Então, a partir do momento que o pensamento racional passou por cima do mítico, foi observada a necessidade de se escrever essa lei, de se manter essa lei de forma física, para ela manter a sociedade em equilíbrio dentro de um ideal igualitário. Então, a lei ela foi escrita com esse propósito e a busca principalmente do que é chamado de isonomia. Então, o que seria basicamente essa isonomia? A isonomia seria a igualdade dos direitos perante a lei dentro de um regime democrático. Então, sim, inicialmente essa ordem que estava sendo criada, ela tinha uma busca pelo ideal democrático. Então, o ideal democrático que nós temos hoje, esse daí seria uma forma bem rudimentar de democracia. Apesar de ser bem complexa e bem estruturada, seria uma forma rudimentar de democracia em comparação à que nós temos nos dias atuais. E, além do surgimento da moeda e da escrita, houve uma percepção em relação ao cidadão. Então, o cidadão da polis era a cidade, né? Ele, como cidadão, ele não apenas iria viver naquele ambiente e consumir o que estaria naquele ambiente, ele teria o direito a se envolver, a responder, a interagir sobre o futuro da sua cidade, que seria a polis. E onde esses cidadãos eles exerciam essa atividade? Na ágora. A ágora era uma praça no centro da cidade, em que as pessoas se reuniam para discutir questões políticas da sociedade. Todas as pessoas, todos os cidadãos pertencentes àquela cidade naquela época, eles tinham o direito de opinar sobre o futuro de sua cidade. Eles tinham o direito de dar ideias, de falar, de comentar, de se expressar. Então, isso ocorria de forma constante. Então, diariamente tinha as pessoas que iam lá dar ideias, contavam fatos do que estava acontecendo dentro da cidade. Então, qualquer um poderia opinar dentro da sua participação política democrática. E o que acontece? O cidadão, naquele período, ele tinha direitos, né? Ele tinha muitos direitos e tinha autonomia de participar dentro das respostas políticas da sociedade. Então, ele poderia, sim,
agir, ele poderia opinar, ele poderia participar daquela sociedade, de como a sociedade iria funcionar, de como a cidade ia caminhar, do que poderia ser feito para melhorar, enfim, ele tinha essa percepção. Vocês vão dizer, certo, nós vivemos em uma sociedade relativamente, né, com algumas percepções não considera, mas relativamente mais avançadas do que essa primeira ordem humana, né, essa nova ordem humana que surgiu naquele período. E não temos esse direito de interagir de forma direta, que seria chamada de democracia direta. Nós teríamos o direito de opinar de forma diretamente e ter a ação direta em nossa sociedade. Mas a estrutura social, a estrutura política social que nós temos em nosso país é diferente, principalmente porque nós temos o que é chamado de democracia indireta. Então, nós temos o nosso direito democrático no momento de elegermos os nossos representantes. Então, os nossos representantes eles vão exercer essa função do cidadão da ágora nesse período, certo? Então, é eles que vão falar por nós, por assim dizer. Então, continuando, vocês vão ter a invenção da escrita, um dos elementos mais importantes aqui descritos dentro dessa nova ordem humana. Então, quando a escrita foi inventada, ela já tinha seus primórdios muito antes disso, mas acreditava-se que era algo que apenas os privilegiados teriam contato, teriam direito de exercer, de produzir. Então, somente aquelas pessoas que seriam os aristocratas, né, nascidos de berço, que teriam esse direito de utilizar. Poderia ser considerado também um dom ou algo relacionado a divindades. Então, tinha toda essa percepção. E, obviamente, a invenção da escrita também ela foi utilizada como exercício de poder. Então, quem escrevia tinha um poder que é inigualável, que é o conhecimento, que permanece sendo um tipo de poder, caso vocês ainda não tenham percebido. Sim, conhecimento é um tipo de poder e a escrita, naquela época, quem soubesse desenvolver a escrita estava exercendo um tipo de poder. Ele teria, de certa forma, um pouco mais de poder em relação aos demais. Então, a invenção da escrita inicialmente teve essa percepção de apenas os privilegiados, aqueles que teriam os dons, as divindades teriam abençoados, mas depois a escrita ela começou a ser utilizada para um exercício de poder. Então, aqueles que tinham capacidade de escrita, eles teriam mais conhecimento e, devido a tal, teriam mais facilidade de exercer o poder. E nós temos a consolidação da democracia. Vocês vejam que, do surgimento da moeda até a invenção da escrita, nós temos a base do que seria a democracia que nós temos. Então, vocês vão ter a democratização de um valor, que é a moeda. Vocês vão ter a lei colocada, escrita no papel, que ela vai buscar um ideal igualitário, vai buscar a isonomia, então todos serem iguais perante a lei. Vocês vão ter o cidadão interagindo e respondendo a questões sociais dentro do seu meio. E a invenção da escrita, que vocês sabem que a invenção da escrita ela foi utilizada, sim, para um exercício de poder. Então, isso aqui foi a base, e lembrando, uma das bases principais, o surgimento do pensamento crítico racional, que vai, de certa forma, sobrepor a visão mítica e as pessoas vão começar a ter respostas racionais para aqueles questionamentos. Então, vocês pensarem que até a época acreditava-se que não, o imperador ele tem que mandar porque ele nasceu abençoado pelos deuses. Já com essa mudança, esse pensamento, eles já vão ter uma visão, não, ele não pode agir dessa forma porque na cidade vive várias outras pessoas além dele, então tem que ser algo que tem que ser decidido por nós, por todos, não apenas por um. Então houve a consolidação da democracia como tal e como ela foi desenvolvida. A partir daí, ela foi desenvolvida ao longo dos anos para termos a nossa democracia atual, certo? Então, a democracia direta, que foi a que era exercida, como eu falei, na polis, né? Vocês sabem que naquele período o cidadão ele tinha o direito de
responder, de interagir, de trazer ideias para a sua sociedade da época. E isso era extremamente importante, porque eles estavam vivenciando, eles estavam participando daquilo ali, eles sabiam o que precisava na cidade e eles podiam agir quanto a isso, certo? Estímulo ao pensamento racional. Então, como essa ordem ela surgiu a partir do pensamento racional, crítico racional, começou a haver um estímulo para que todos pensassem da mesma forma, todos começassem a pensar, a usar a racionalidade como a base principal das suas decisões e percepções de mundo. Então, como esse pensamento racional começou a ser utilizado justamente para exercício da democracia direta, que serviu de base para a consolidação da democracia. Então, era necessário ter uma visão racional, uma visão realista do que estava acontecendo para poder interagir e reagir quanto a isso. Ok? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como disse no início da aula, podem procurar. E deixo vocês com a frase de Denis Diderot. O primeiro passo para a filosofia é a incredulidade. Então, a partir do momento que você não crê naquilo que você está ouvindo ou falando, você vai começar a filosofar. Bons estudos e até mais. Tchau.